Você a se assentar neste momento e abrir comigo a sua Bíblia, seja ela física, seja ela aí digital, mas o importante é que você, além de abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração, porque Jesus quer falar conosco, amém, irmãos? E nesse mês de maio, nós estamos ministrando uma série de mensagens, hoje a última mensagem desta série, e quando nós ministramos, irmãos, uma série de mensagens, nós temos dois propósitos. Primeiro, é nós podermos aprofundar alguns temas, alguns ensinamentos, mas também buscarmos algumas bênçãos específicas de Deus para nós. E nessa série chamada Enraizados, onde nós falamos sobre aquele que serve a Deus, que tem uma vida enraizada com o Senhor, os frutos chegam na sua vida. E nós queremos declarar que este mês de maio vai ser um mês de novas estações de Deus na sua vida. E você vai frutificar. E aquilo que você tem perseverado por muito tempo, mas o resultado não chegou, vai começar a chegar em nome do Senhor Jesus. Você toma posse, irmãos? E nós já temos ouvido testemunhos de Deus fazendo uma mudança, uma virada na vida de muitas pessoas, amém? E o nosso versículo-chave é esse texto de Salmos 1, versículo 1 ao versículo 3. Encoraje depois você também grifar na sua Bíblia, colocar na sua casa, em algum lugar, imprima lá, memorize esse texto. Diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E olha o resultado agora, o versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Nessa série desse mês, nós falamos, irmãos, dos estágios, para que nós possamos ser essa árvore enraizada. E nós ministramos os 3 primeiros domingos, o estágio do plantar, depois do crescer, e depois de alcançar a maturidade. Se você não pôde ouvir as pregações, está lá no canal do nosso YouTube, da nossa igreja. Mas hoje estaremos ministrando esse último estágio, de uma pessoa que tem raízes. Aliás, levante a sua mão, repita comigo e diga assim: eu tenho raízes. Diga bem forte: a minha família tem raízes. Diga, faz assim agora, diga assim: a nossa igreja tem raízes. Irmãos, uma árvore enraizada é plantada, é uma árvore que cresce, é uma árvore que alcança a maturidade, mas também é uma árvore que gera frutos. O texto diz que esta árvore plantada, ela vai frutificar. E aquele, irmãos, que pertence ao Senhor Jesus, quem pertence ao Senhor Jesus aí? Ele precisa dar frutos. Mas quais são, irmãos, as características do fruto de uma pessoa que tem raiz? A primeira característica, irmãos, de uma pessoa, dos frutos daqueles que são enraizados, é que esses frutos revelam mais do que a sua performance. Esses frutos revelam a sua essência. Eu vou repetir: esses frutos revelam mais do que a sua performance, revelam a sua essência, o seu verdadeiro eu. No livro de Mateus capítulo 7, Jesus falou que é pelo fruto de uma árvore que você pode conhecê-la. Se você muitas vezes olhar uma árvore, a não ser que você seja muito especialista, e você olhar uma árvore sem frutos, você talvez vai ter muita dificuldade de identificar qual é aquela árvore. Mas se você olhar para uma árvore e ver uma maçã, facilmente você já sabe, ali tem uma macieira. E a Bíblia então diz que é por esse fruto que a gente pode reconhecer quem nós realmente somos. Escute o que diz aqui em Mateus 7,16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Versículo 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Diga glória a Deus. Os frutos, irmãos, que nós geramos, eles servem para mostrar quem nós realmente somos. Mas preste atenção nisso. Quando a Bíblia fala, irmãos, dos frutos, ela está falando de algo muito maior do que nossas conquistas, do que nossa performance. Hoje nós vivemos numa época, numa geração, que muitas vezes nós escutamos de sermos pessoas de alta performance. Alta performance significa os grandes resultados, as grandes conquistas. Trabalhamos, conseguimos o dinheiro e podemos comprar um celular, podemos trocar uma casa, podemos ter os diplomas, nós podemos, irmãos, conhecer lugares. São resultados de todo o nosso trabalho, amém, igreja? Mas nós não podemos, irmãos, limitar
o reconhecimento de uma pessoa pela sua performance. Nós não podemos limitar a valorização, o quanto a pessoa é especial, simplesmente pelo resultado e as conquistas que ela alcança, ou por aquilo que ela consegue comprar, o que ela consegue consumir, por talvez um número de seguidores que ela tem nas redes sociais. Os frutos que a Bíblia diz, irmãos, é algo muito mais profundo do que isso. Na verdade, quando a Bíblia fala de frutos, os frutos na visão bíblica é o resultado de quem nós somos. São as nossas atitudes, são os nossos comportamentos, que são gerados a partir do nosso caráter, a partir da essência que nós somos. Assim como uma árvore, ela não pode gerar o outro fruto se não for de acordo com a sua espécie. Uma macieira jamais vai produzir laranjas. Da mesma forma, uma laranjeira jamais vai produzir maçãs. Laranjeiras produzem laranjas e macieiras produzem maçãs. Assim você vai produzir, presta atenção, de acordo com aquilo que está dentro de você. Não há nada de errado, irmãos, nós não alcançarmos, e nós temos grandes performances e grandes conquistas. Mas quando a gente limita a nossa valorização, o nosso valor por isso, preste atenção, nos tornamos pessoas frágeis e desanimadas. Não é à toa que hoje encontramos muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas desmotivadas, porque ela reconhece o valor e a grandeza dela por essas conquistas e essas performances. Mas, irmãos, nós temos que entender que a vida não é assim. Ninguém tem alta performance o tempo todo. Ninguém tem grandes conquistas o tempo todo. Aliás, nós temos que valorizar a nossa vida por aquilo que nós somos, aquilo que está dentro de nós, a nossa essência. Há tempos atrás, meu filho Eliote, ele começou a alcançar, começou a despertar um desejo de ser um atleta profissional. E ali, como a pastora Thalita, nós nunca tivemos, nossa família não tem ninguém que é atleta, ninguém é esportista. E eu comecei a aprender, eu precisei começar a estudar e ler livros de como que é um pai de um atleta. Eu não estava preparado para isso, educar um filho que agora tem um sonho totalmente diferente. Se ele fala assim, pai, eu quero ser pastor, já estava resolvido, viu, gente? Já sabia todo o caminho, mas cada um tem a sua história, cada um tem o seu sonho. Pode ser que também seja um dia um pastor. E saímos naqueles estudos, sabe que a pastora Thalita e eu nós aprendemos? E nós aprendemos que nós não poderíamos somente elogiá-lo pela performance dele, porque performances não se alteram. Se nós somente elogiássemos ele quando ele marcasse muitos pontos, ou quando ele ganhasse uma partida, ou quando ele ganhasse um campeonato, e nos dias que ele jogasse mal, e nos dias que ele não alcançasse, porque, irmãos, esta é a vida. A vida, nós vamos ter dias muito bons, mas também terão dias que as coisas não funcionam tanto assim. Quando você coloca e valoriza e só tem orgulho da sua performance, você se torna frágil. Pais que estão aqui, ou aqueles que vão ser pais, você não pode elogiar teu filho só pela nota boa. Quando ele tirar uma nota boa, elogie-se, olha, parabéns pela nota boa, mas elogie aquilo que ele é, elogie a sua responsabilidade, elogie o seu esforço, elogie a sua dedicação, aquilo quem ele é, e não somente o que ele faz. Quando você, irmãos, foca e tem orgulho, não somente do que você faz, do que você pode consumir, do que você pode conquistar, mas quando você tem orgulho de quem você é, apesar dos resultados, sendo resultados bons ou resultados ruins, dias maravilhosos ou dias difíceis, porque essa é a vida. Haverão momentos que nem todas as metas vão ser batidas, não é mesmo? Haverão momentos que você não vai passar em todas as entrevistas de emprego, haverão dias que o seu corpo não vai ter tanta saúde, mas quando esses dias vêm, você não se abala, porque esses resultados não definem você. Quem define você é quem você é. O seu fruto é o resultado daquilo que está dentro de você. Na parábola dos talentos, Jesus já nos orientou sobre isso. A Bíblia diz que quando aqueles dois homens vieram prestar contas para Deus, olha que algo interessante, se você se lembra da história. A Bíblia diz que aquele que multiplicou de 2 para 4 e aquele que multiplicou de 5 para 10, os dois recebem o mesmo elogio: servo bom e fiel. O elogio do Senhor não foi por aquilo que eles conquistaram, não foi pela performance que eles alcançaram. Quantos estão entendendo? Está dando para entender? Diga glória a Deus. Mas o elogio foi por quem eles eram. E olha que algo interessante. Lembra do terceiro servo? O terceiro servo, a Bíblia diz que ele ficou com medo e enterrou aquele talento. E olha que o Senhor não cobrou dele performance, não cobrou dele.
Porque quando o Senhor cobrou dele e chamou ele para prestar conta, falou assim: olha, tudo bem que talvez você não tinha assim tanta habilidade para multiplicar o talento, não tem problema, eu tenho tolerância com isso. O nosso Deus estava naquela parábola dizendo: olha, se você não tivesse assim tanta competência para multiplicar o talento, você lembra da história em Mateus 25? Que você pelo menos colocasse o dinheiro no banco. Colocasse o dinheiro no banco, aquele dinheiro ia render juros e você ia multiplicar o seu dinheiro. Mas qual foi a cobrança, irmãos, do Senhor da parábola dos talentos? A cobrança foi de quem ele era. Você foi preguiçoso, você foi medroso, não é o que você fez, mas quem você é. Os nossos frutos, irmãos, tem mais a ver com aquilo que nós somos. Gálatas capítulo 5 fala do fruto do cristão. Fruto de uma pessoa enraizada é o amor, é a bondade, é o domínio próprio, é a alegria. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Por isso, preste atenção, pare de desvalorizar você pelo que você tem. Pare de ficar triste pelo que você não tem. Pare de supervalorizar os outros pelo aquilo que eles têm, pelas performances que eles conquistam. Mas valorize mais você. Valorize mais as pessoas da sua casa por aquilo que elas são. A essência, o caráter, a perseverança, a honestidade, o seu esforço, porque resultados eles virão. Haverão dias que teremos bastante, terão dias que nós não teremos tanto assim, mas quando, irmãos, eu entendo que o meu valor, ele é definido por aquilo que eu sou, eu posso superar qualquer dia difícil da minha vida, porque esse dia difícil, esse dia que o resultado não foi tão bom, eu continuo sendo fiel, eu continuo sendo alguém que o Espírito Santo habita. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Segunda característica do fruto daquela pessoa que é enraizado. Os nossos frutos, irmãos, eles são conquistados e gerados a partir dos relacionamentos. Frutos não são gerados sozinhos. Frutos são gerados, irmãos, de uma unidade. No texto que nós lemos aqui, Salmos 1, versículo 3, você prestou atenção no que o texto diz? O texto não diz que você é uma árvore. O texto diz que você é uma árvore plantada. Árvore plantada significa que ela foi planejada, ela foi desejada. Significa que o agricultor ou o jardineiro escolheu plantar aquela árvore, escolheu o lugar, escolheu qual é o tipo de árvore que ele queria. Dessa forma nós temos que compreender que Deus planejou e desejou você. Nós somos, irmãos, essa parceria. Os nossos frutos vêm de um relacionamento com Deus. O próprio Jesus declarou em João capítulo 15: o meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos, e sem mim vocês não poderão fazer nada. Irmãos, Deus já embutiu algo especial. Deus, quando criou esse mundo, Ele criou algo e definiu um dos princípios eternos de Deus. Tudo que queremos conquistar, iremos conquistar com a ajuda de outras pessoas. Por isso, seja uma pessoa enraizada em Deus, amém, igreja? Mas também tenha raízes em relacionamentos. Raízes, irmãos, sustentam uma árvore. São as raízes que fazem ela permanecer de pé. E nós precisamos ter relacionamentos saudáveis e relacionamentos duradouros. Mas relacionamentos, irmãos, saudáveis e duradouros não é um fruto de um acaso. Eles exigem muito esforço e muita dedicação. Eles exigem intensidade, exigem intencionalidade. Você tem que ser intencional, você tem que separar o seu tempo, você tem que gastar tempo com aquela pessoa. Para termos relacionamentos profundos, precisamos praticar o perdão. Não há nenhum relacionamento profundo sem o perdão, porque no relacionarmos um com os outros, iremos nos machucar e ferir. Para termos relacionamentos profundos, uma pessoa que tem raízes profundas de relacionamentos profundos, é preciso praticar a paciência. E lembremos, irmãos, que a paciência não é somente aguentar as pessoas, mas é a paciência de compreender a outra pessoa. Aliás, pega o seu dedinho, procura um vizinho e fala assim para ele assim: tenha paciência comigo. Fala para ele aí. Agora repita para ele e diga assim: porque eu estou tendo muita com você, viu? Talvez você está precisando de paciência com alguém, e talvez o outro alguém é você. Para termos relacionamentos profundos, irmãos, além de perdão, de paciência, tem que ter perseverança, uma aliança com aquela pessoa. Não desistir daquela família, não desistir daquele relacionamento. Relacionamentos, irmãos, irão produzir frutos, e frutos abundantes. A terceira característica, irmãos, dos frutos daqueles que são enraizados, é que esses frutos, irmãos, eles são gerados no tempo certo. O texto ainda diz para nós: é como árvore plantada
à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Uma árvore, irmãos, claro que com algumas exceções dos dias atuais, por mudanças genéticas, mas uma árvore ela passa por estações, ela passa por fases, e nós temos que compreender, irmãos, que nem toda época terão os frutos. Haverão épocas que as folhas vão cair, haverão épocas que nós vamos olhar para aquelas árvores, e tudo vai parecer tão feio, parece que nada está acontecendo, parece que Deus esqueceu, que Deus abandonou, mas nós temos que lembrar, irmãos, da promessa de Filipenses 1,6, que Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou. Ele nunca para de trabalhar, Ele sempre está trabalhando, mesmo no inverno, mesmo no vento, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque uma árvore plantada que tem raízes, quando os frutos não estão lá, sabe o que está acontecendo? Ela não parou de crescer. Em aquela época, naquelas estações que não tem os frutos, sabe o que ela está crescendo? Ela está crescendo para baixo, ela está crescendo as suas raízes, os seus galhos estão engrossando, para que ela possa ter capacidade para suportar o peso do fruto. Se hoje você está vivendo uma estação que os frutos não aparecem, não desanime, Deus continua trabalhando, e sabe o que Ele está te fazendo? Ele está te preparando. E sabe, irmãos, o que nós temos aprendido com Deus? Se Deus está demorando, é porque Ele está caprichando. Mas também haverá o tempo desse fruto surgir. O fruto certo, ele tem a hora certa, ele sabe quando você vai ser capaz de lidar com aquilo que você está precisando. Por isso, irmãos, temos que tomar muito cuidado com a ansiedade. Repita comigo, diga assim: a ansiedade é perigosa. A ansiedade deixa a gente cego, faz a gente não ver os perigos. A ansiedade faz a gente usar uma força desproporcional. Você quer muito uma coisa e você põe muita força naquilo. Às vezes queremos que um filho mude, e aí a gente fica na cabeça daquele filho, né? E fica falando, porque às vezes estamos ansiosos para aquilo mudar. Queremos que as pessoas que estão ao nosso redor, perto de nós, elas mudem. Mas, irmãos, com muito carinho, o Espírito Santo diz para todos nós. O Espírito Santo diz a você nessa noite, com muito carinho: meu filho e minha filha, deixa eu ser o Espírito Santo, deixa eu mudar. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que a nossa missão de vida é mudar as pessoas que estão perto de nós. Não, é o Espírito Santo o agente de toda mudança. A ansiedade, irmãos, tem que ser vencida. Vença através da oração, colocando aos pés de Jesus, como diz Filipenses 4,6. Além de você colocar aos pés de Jesus, relembre-se o que Ele já fez na sua vida, porque o Deus que fez uma vez, Ele pode fazer de novo, e Ele vai fazer de novo. Peça conselho de pessoas. Irmãos, é muito importante nós pedirmos conselhos, porque as pessoas estão ao nosso redor, elas estão fora daquela situação. Quando você está ali ansioso, você está emocionalmente conectado e ligado àquilo. A sua capacidade de avaliar, isso é normal, irmãos, todos nós passamos. Esses dias mesmo, a pastora Thalita e eu precisávamos tomar uma decisão. Nós fomos atrás de algumas pessoas e ligamos para aquelas pessoas e perguntamos: olha, eu preciso da sua opinião. Eu fiz isso esses dias mesmo. Eu precisava de alguém com um olhar mais experiente naquela área. Deixe, irmãos, o Senhor agir, deixa Ele cuidar, Ele tem o tempo certo. Hoje nós estaremos aqui ao final dessa mensagem orando pela bênção da maternidade. Irmãos, e algo que tem, irmãos, dificultado muitos casais de poder gerar os seus filhos, são as pressões que eles vivem. E com muito carinho, irmãos, aproveitamos esse culto de hoje para orientar todos nós. Você que na sua família tem um casal de amigos, não um casal da sua família, ou um casal de amigos, pessoas próximas de você, não fique pressionando-os. Às vezes são brincadeirinhas, às vezes há mães e pais que estão doidos para ser vô e vó, e ficam pressionando. Jesus está falando, já peguei aqui de cima, viu, irmãos? Mas deixe o fruto vir na hora certa. Não fique com essa pressão sobre você. Se livre de toda culpa sobre o seu coração. Muitos adquirem uma culpa. Às vezes vão fazer o exame e talvez aquele homem diz: olha, a minha esposa não tem filhos porque é uma culpa minha, eu sou o culpado, eu sou o infértil. Às vezes é o oposto também, a mulher sente essa culpa. Não permita essa culpa em teu coração. Perdoe você mesmo, pegue mais leve com você mesmo e confie que Deus tem o tempo dele e Ele vai agir. A pastora Thalita e eu somos frutos dessa bênção. Quando a pastora Thalita e eu estávamos noivos, ela fazendo os exames pré-nupciais, ela recebeu a notícia do médico que ela jamais poderia ser mãe. Foi um dia muito difícil, e naquele dia ela ligou e falou assim: Dan, se você quiser ainda cancelar o casamento,
pode cancelar, porque eu sei que o teu sonho é ser pai. E eu queria ser pai mesmo, eu queria casar novo para ser pai, aproveitar bem meus filhos. E naquele dia eu falei para ela assim: olha, eu realmente quero ter filhos, mas eu não quero ter filhos hoje, não é a hora, nós estamos noivos e nós vamos casar puro. Não está na hora da gente ter filhos, mas na hora que for o tempo de Deus, eles virão. Naquele dia difícil, ela usou a sua fé. Naquele dia difícil, ela pegou um pedaço de papel e começou a escrever como que ela queria ter os seus filhos. Ele falou assim: um dia Deus vai me dar os filhos, e a minha filha vai ser assim, a minha filha vai ser alta, a minha filha vai ter cabelos cacheados, e o meu filho vai ser mais alto ainda. E ficou bem alto, né, gente? Bonito igual o pai, né? Essa parte da pregação, desculpa, irmãos, eu não resisti, né? Naquele dia ela fez aquela carta, e naquele dia nós colocamos que Deus tinha o tempo de todas as coisas. Poucos meses depois nós nos casamos, e como o médico disse, falou: olha, vocês nunca vão ter filhos, não tivemos nenhuma prevenção. E para a honra e glória de Jesus, irmãos, em 5 meses de casado, ela já estava grávida da Kelly, a nossa filha, de forma sobrenatural. Mas depois veio o desejo de ter nosso filho, e foram 2 anos e meio de tratamento. Isso mostra como Deus age de formas diferentes. Deus, irmãos, na nossa primeira filha, a nossa Kelly, Ele agiu de forma direta. No nosso filho, Ele usou a medicina. Por isso que nós sempre ensinamos que Jesus, irmãos, não é o único médico. Jesus é o médico dos médicos, porque todos os médicos fazem parte do time de Jesus, e Ele usa pessoas para nos abençoar. Por isso descanse que Ele tem a hora certa de todas as coisas. Que através de você hoje, casal, receber esta oração, que toda pressão, toda culpa, toda acusação saia do teu coração hoje, mas que você use a tua fé, e você crê que Deus está operando sobre a sua vida. Se coloque de pé glorificando ao Senhor. Quarta característica, irmãos, dos nossos frutos. Os nossos frutos, irmãos, são frutos que alimentam outras pessoas. Olha que algo interessante. 2 verdades sobre isso. Primeiro, você já viu alguma árvore se beneficiar do próprio fruto? A árvore não dá fruto para si, a árvore dá fruto para todos os outros que vêm se alimentar dela. Da mesma forma, a sua essência é de alguém que frutifica para abençoar outras pessoas. Não queira somente receber uma bênção, mas tome uma decisão hoje como uma árvore frutífera, um filho de Deus e uma filha de Deus frutíferos. Eu sou também um abençoador. Tome uma decisão que toda pessoa que chegar perto de você vai sair melhor e não pior. Não seja um crítico, não seja um reclamão, não fale mal das pessoas, mas anime, encoraje, elogie as pessoas, levante as pessoas e dê frutos não somente para hoje, mas seja uma árvore de gerações. Há árvores, irmãos, que dão frutos por centenas de anos e até milênios. E aquele que serve ao Senhor, ele gera frutos para a sua geração e para as gerações que virão depois dele. E eu quero declarar que a partir de você começa uma nova história na sua família. A partir de você começa algo especial de Deus. Se até hoje na tua família não houve casamentos duradouros, a partir de você começa. Se até hoje na sua família não tinha uma história de homens e mulheres de Deus, a partir de hoje começa. De pessoas saudáveis, de pessoas cheias da presença do Espírito Santo. Uma árvore, irmãos, por mais que a machuquem, ela não para de dar frutos. Você pode xingar uma árvore, você pode atacar pedra numa árvore, mas nunca você vai ver a árvore parar de dar frutos. Vai passar um tempinho, os frutos estão lá, porque é a essência de quem ela é. E Deus te trouxe aqui para dizer a você: meu filho, existe uma essência minha aí dentro de você. Talvez você está cansado de ajudar as pessoas. Talvez você fale: estou cansado de ser bobo. Eu estou cansado de fazer aquilo que é direito. Eu estou cansado de fazer o que é certo. E talvez a sua mente pense: quer saber do que? Eu vou largar, eu vou abandonar, eu vou fazer errado, porque os outros fazem errado ou certo. Não, mas o teu espírito diz: não dá para fazer isso. E Deus está falando assim: não, meu filho, continue sendo quem você é na sua essência. Continue fazendo o correto. Continue acreditando nas pessoas. Continue gerando frutos. E a quinta característica, irmãos, do nosso fruto é que o nosso fruto serve para glorificar a Deus. As nossas conquistas, nossas bênçãos, aquilo que alcançamos, irmãos, jamais deve tomar o lugar de Deus. Jamais deve substituir Deus em nossa vida. E que toda honra, toda glória seja sempre para o nosso Deus. Não é para a nossa vaidade, não é para a nossa soberba. Que diminua eu e que Ele cresça, e que Ele possa ser exaltado cada dia mais. E nós vamos orar neste momento. Queria que você desse as mãos para a pessoa que está do seu lado agora, e ore junto com ela agora.
Ore para que ela possa dar frutos, frutos mais do que conquistas e realizações, frutos de um caráter transformado, frutos de amor, de alegria, de bondade, de perseverança. Pai, nós oramos a Ti agora e declaramos, ó meu Pai, a Tua força agora, declaramos, ó Deus, o Teu renovo, Senhor, declaramos agora, meu Pai, essa capacidade de perseverar, Senhor, de sermos árvores, ó Pai, enraizadas. Ao encerrarmos, ó Pai, a mensagem nesse mês de maio, Senhor, esta série, declaramos, ó Pai, que somos pessoas, famílias e uma igreja que tem raízes. Decidimos, ó Pai, tomar hoje uma escolha, Senhor, de permanecer juntos, ó Pai, de lutar, de ir até o final, de pensar mais a longo prazo, Senhor, porque somos pessoas enraizadas. Renova, Deus, ó Pai, a força de cada um que está aqui, Senhor, para que possamos continuar a nossa essência. Assim nós oramos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, igreja. Aleluia. E nesse momento nós vamos estar orando. Queria pedir que pudessem colocar no telão o texto de Êxodo, capítulo 23, versículo 25 e versículo 26. Nós estaremos orando por todos os casais que têm esse desejo de ter o seu filho. Presta atenção, enquanto nós estivermos aqui orando por vocês, vocês vão dizendo: eu tomo posse, eu recebo e eu creio em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos orar por cura por todos, mas em específico também pelos casais que desejam ter filhos. Durante essa oração, talvez você pode sentir algo queimando como um fogo, talvez uma eletricidade. Pode ser que essa cura seja instantânea, amém, irmãos? Ou pode ser que ela vai acontecendo aos pouquinhos, a cada dia, mas continue orando. Queremos recomendar também que você não suspenda nenhum remédio, nenhum tratamento, porque, irmãos, Deus vai confirmar a cura através do seu médico, para a glória do Senhor Jesus. E o nosso texto que nós vamos usar como fundamento é o texto de Êxodo 23, que diz: servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, e completarei o número dos teus dias. Esse texto, irmãos, Moisés estava com o povo no deserto, e Moisés reparou, irmãos, que os casais pararam de gerar filhos. Então ele chamou aqueles casais e ministrou para eles o pão e a água, e orou para que Deus os abençoasse com a bênção, irmãos, da maternidade. É o que nós vamos fazer hoje. Todos os casais vão receber muito carinho. Nós preparamos esse kit, o pão, esta água. Nós vamos orar. Depois, lá na sua casa, na sua privacidade, você, casal, ore juntos, comam deste pão e tomem esta água, e deixe a paz do Senhor inundar o teu coração. Não seja ansioso, Ele sabe, Ele está cuidando e Ele vai agir, amém? Eu queria que você estendesse as tuas mãos para frente agora. Nós vamos ungir alguns líderes que vão estar nos ajudando nesta oração. Pai, nós oramos e declaramos sobre eles a unção, Deus, ó Pai, a bênção da maternidade. Que toda esterilidade, toda infertilidade seja cortada agora pelo poder da oração. Cremos que o Senhor vai curar o corpo do homem e o corpo da mulher, Senhor, e declaramos esta unção de crescimento agora, Pai, e profetizamos, ó Pai, que daqui a um ano, eu declaro, nós vamos ter recordes de crianças sendo apresentadas, porque o Senhor é o Deus que realiza sonhos. Pode estar descendo. E eu queria agora convidar você, casal, que tem este sonho, saia agora do seu lugar, não tenha vergonha. Deus está aqui para te abençoar. Nós estaremos orando, todos, você, casal, que você está aqui hoje. Se você quiser receber a oração por alguém da sua família que não pôde vir, pode também sair do seu lugar agora, e depois nós estarmos orando, nós vamos estar entregando esse pão e esta água, amém? Levante as tuas mãos para frente agora. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e clamamos a Ti, o Deus poderoso, Pai, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que transforma o não no sim, ó Pai, o Deus que transforma o impossível no possível, Senhor. Clamamos a Ti agora, Deus poderoso, o Deus que levou na cruz toda a nossa enfermidade,
e o castigo que nos traz a paz, somos sarados, e pelas suas pisaduras somos sarados. Oramos e clamamos a Ti, ó Deus misericordioso, agora. E eu clamo agora, e na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu oro agora por cada um desses casais, e eu declaro a cura sobre o seu corpo. Seja livre agora, seja liberto de toda esterilidade, de toda infertilidade. Abre a madre agora, Senhor. Quebra agora, Deus, ó Pai, toda maldição nesta família. Eu declaro, seja livre agora pelo sangue de Jesus. Eu oro pelo corpo das mulheres, ó Pai, todo distúrbio hormonal, Senhor, toda dificuldade, Deus, ó Pai, de ovulação, síndrome dos ovários policísticos, ó Pai, problemas nas trompas, ó Pai, infecções, ó Senhor, endometriose, ligadura das trompas, muco cervical, Senhor Deus, ó Pai, oh Deus, ó Pai, infecção no colo do útero, oh Deus, ó Pai, toda talvez limitação da idade biológica, Senhor, nós declaramos a cura agora sobre o corpo desta mulher. Eu oro e declaro cura sobre o corpo do homem, oh Deus, ó Pai, que este corpo agora possa produzir, ó Pai, esses espermatozoides em grande quantidade, saudáveis, ó meu Pai, e que chegue até esses óvulos. Eu declaro também a cura, Pai, da alma, Senhor, toda a culpa desse casal que fica se culpando, Senhor Pai, que esta pessoa possa perdoar a si mesmo, toda a pressão social, que haja paz, haja tranquilidade, e seja livre de todo estresse e de toda ansiedade. Eu declaro cura, Pai, sobre a vida deles, mas eu declaro cura sobre todos que estão aqui. Você que precisa de uma cura agora, seja qual for, põe a mão agora no seu corpo, aonde você precisa. Se for algum lugar delicado, põe a mão sobre a tua cabeça. Nós já ouvimos aqui testemunhos de cura, e Jesus, o médico dos médicos, está aqui. Vem passando agora, Senhor, vem passando e vem curando. Eu dou uma ordem, que toda enfermidade, toda doença, infecções, inflamações, células cancerígenas sejam trocadas por uma célula nova. Faz uma cirurgia neste corpo agora, Senhor, cirurgias cardíacas, ó meu Pai, oh Deus, ó Pai, faça agora um transplante de órgão espiritual, um órgão novo, Senhor, ó Pai, um órgão, Deus, ó Pai, que funciona na sua totalidade. Eu oro agora e repreendo, saiam agora, saia deste corpo toda doença, e eu chamo a cura agora. Receba a saúde física, receba a saúde sobre a sua alma. Tristeza, angústia, depressão, crises de ansiedade, eu expulso e ordeno, saiam deste corpo agora, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, ó Pai, a cura da mente, pensamentos saudáveis, pensamentos, ó Pai, que nos sustentam, pensamentos, ó meu Pai, de vitória, pensamentos que vêm do alto. Eu oro agora, Pai, e declaro, Senhor, que todos estão curados, todos estão libertos, todos estão restaurados, em nome do Senhor Jesus. Levante as tuas mãos e declare: Ele me sustenta, Ele me sustenta. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás, meu Deus, é Deus de milagre. Declare com toda a sua fé. Caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagre. Declare mais uma vez: meu Deus é um Deus de... Derrama agora, Senhor, vai passando, Senhor, vai passando agora e curando, libertando e restaurando, ó Pai. Esse é que... Declare mais uma vez: me sustenta, me sustenta Até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás
derrama agora, Senhor, receba a paz. Receba a paz, vai dizendo: eu creio, eu tomo posse. Receba a calma agora. A árvore enraizada dá fruto no tempo certo. Derrama a tua paz, Senhor, receba a tranquilidade. Receba a mansidão. Ele não parou de trabalhar. Ele continua trabalhando. Ele está trabalhando, Ele está cuidando. Derrama, Senhor, a tua paz e o teu amor, Senhor, a tua mansidão. Aquele que está agitado demais, Senhor, receba a mansidão agora na tua mente, no teu coração, em nome de Jesus. Quem aqui tem um coração grato ao Senhor, irmãos? Se você tem um coração grato, levante as tuas mãos agora, o mais alto que você puder. Vamos lá, turminha, estica tudo aí e só agradeça a Jesus. Você já está abençoado, só agradeça. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por todos que serviram para este culto acontecer, ó Deus. Te agradeço, Pai, pela minha família, pela minha casa, por tudo que o Senhor tem me dado, Pai. Te agradeço pelo quem eu sou, Pai. Por mais do que Deus, ó Pai, mais do que eu tenho, quem eu sou, quem o Senhor tem me moldado, quem o Senhor tem me feito ser, ó Pai, eu te agradeço por isso, Pai. E declaramos, ó Deus, uma semana abençoada, de vitória, de conquistas, ó Pai. Uma semana produtiva, vai render esta semana, de portas abertas, uma semana de boas notícias para todos nós, agora e para sempre. Que o amor do nosso Deus eterno Pai, a maravilhosa graça do nosso querido Salvador Jesus, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Amém, Jesus, amém.